Bem, gente, a gente agora vai entrar na segunda aula de movimento uniformemente variado, tá? Esse conteúdo eu vou dividir em 3 aulas, tá? Primeira aula, a parte introdutória. Segunda aula, a aula das equações, tá? Que rege o movimento uniformemente variado. E uma terceira aula sobre os gráficos do movimento uniformemente variado, tá bom? Bem, enfim, a gente sabe que a aceleração dentro do movimento uniformemente variado ela é constante e ela é dada por essa relação. Variação da velocidade pela variação do tempo. Só que a gente sabe que a variação de qualquer coisa é essa coisa final menos essa coisa inicial. Como é velocidade, então é a velocidade final menos a velocidade inicial. Tá aqui, V menos V0. Simbolicamente, só por questões simbólicas de escrita, eu estou trocando ΔT por T. Mas o mesmo ΔT que você acha que é o tempo transcorrido do movimento, o T também vai ser esse mesmo tempo transcorrido do movimento, tá bom? Eu troquei só por questões de convenção, tá? Então, T. Quando eu faço aqui meio pelos extremos, eu percebo que isso fica multiplicado por 1, que está aqui escondido, e o A multiplica o T, tá bom? Então, esse termo está negativo, passa para o outro lado da igualdade, fica positivo, fica somando, e a gente chega na primeira equação, ou melhor dizendo, na primeira função que rege o movimento uniformemente variado, que é chamada função horária da velocidade. Ela tem 4 elementos: velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Desses 4 elementos, 2 são fixos. Quais são os elementos fixos que são constantes dentro dessa função? É a aceleração, nós já sabemos, porque o movimento é uniformemente variado, e a velocidade inicial do movimento. Então, o que vai mudar no decorrer do movimento? O tempo. O tempo sempre muda, tá? E à medida que o tempo está mudando, a velocidade do objeto também vai estar mudando. A velocidade final dele em cada instante de tempo. Por isso que o nome é função horária da velocidade. O termo função, matematicamente, é você construir uma expressão matemática onde tenha duas grandezas que o valor de uma dependa do valor da outra. O valor de uma está em função do valor da outra. Então aqui, o valor de V está em função do valor do tempo, tá? Por isso que o nome dessa função é função horária da velocidade. Lembrando que todos esses termos aqui podem adquirir valores positivos e negativos, com exceção do tempo. O tempo sempre vai ser negativo, mas esses termos aqui podem ser positivos ou negativos, vai depender da situação que nós já comentamos no primeiro aula do movimento uniformemente variado. Tá bom, gente? Bem, algumas possibilidades que podem acontecer quando você usa esse termo aqui. Alguns termos podem surgir, gente. Quais são os termos, né? Quando você vê um termo parte do repouso, você lê um enunciado que tem lá parte do repouso, você vai atrelar a ideia de que partir do repouso quer dizer que eu estou começando parado. Então, a velocidade inicial é nula. Então, partir do repouso, a velocidade é sempre nula. Tem lá o termo parte do repouso, você coloca V0 igual a 0. Tá bom, gente? Outro termo que pode surgir aqui para vocês é o que chamamos de inversão do sentido do movimento. Tá? Inversão do sentido do movimento. Por enquanto, isso aqui vai acontecer quando você tratar de trajetórias retilíneas, tá bom? Quando você trata de trajetórias retilíneas e você vai inverter o sentido, você está se movendo em um sentido e depois você quer inverter esse sentido. Como a trajetória é retilínea, ou seja, você não pode descrever curvas, tá bom? Então, para você inverter o sentido em uma trajetória que não tem curvas, obrigatoriamente, no ponto de inversão de sentido, você vai ter que parar. É como um trem. Um trem, quando pega um trilho, ele chega na última estação e depois volta da última estação, tá? Então, o maquinista sai lá da frente, né, da cabine da frente, volta para a cabine de trás e volta para a estação anterior. Então, para um objeto estar em uma linha e permanecer sempre naquela linha, no momento em que ele tem que inverter o sentido, obrigatoriamente vai ter o quê? Que parar para poder inverter o sentido. Então, a partir do repouso, você vai dizer que a velocidade inicial é nula, é 0.
e dizer que a inversão do sentido do movimento, no momento da inversão do sentido do movimento, uma coisa é certa, a velocidade daquele ponto é nula. Tá bom? Aí, isso são termos que podem surgir em alguns problemas que você faz utilizando a função horária da velocidade. Tá bom, gente? Ok? Bem, enfim. A segunda função que vai surgir dentro do movimento uniformemente variado, né, é uma função que, para ser construída, para chegar a ela, eu tenho que usar um artifício gráfico. Tá? Como aqui a ideia da aula não é ver gráficos, então eu vou jogar a função já pronta aqui, mas na aula de gráfico, que é a aula 3 de movimento uniformemente variado, eu vou mostrar de onde vem essa função horária, tá bom? Então, a função horária, que agora a gente vai ver, é a função horária do espaço. Entenda, à medida que um objeto está no movimento uniformemente variado, à medida que o tempo está passando, ele está mudando de velocidade e mudando de posição. Então, eu vou ter uma função horária da velocidade e uma função horária da posição, tá bom? Essa função horária da posição, ela vai ter um comportamento mais ou menos do seguinte. Olha, o que acontece? Se eu estou numa trajetória retilínea, certo? Vou dizer no sentido para a direita, vou adotar um objeto nessa posição aqui, tá? Essa posição. O que acontece? À medida que ela começa a acelerar, a cada instante de tempo, ela vai adquirindo velocidades cada vez o quê? Maiores. Então, o que vai acontecer? Se passar 1 segundo de movimento, esse meu objeto vai ter percorrido uma certa distância. Certo? Porque nesse trecho a velocidade aumentou. Só que no próximo segundo, a velocidade vai aumentar ainda mais. Então quer dizer que, se no próximo segundo ele vai ter uma rapidez maior, é porque ele vai andar essa mesma distância? Não. Ele andaria a mesma distância no mesmo intervalo de tempo se a velocidade fosse constante. Tá? Então quer dizer que no próximo segundo eu vou ter uma distância percorrida maior. Porque à medida que o tempo está passando, a velocidade que esse objeto está adquirindo está aumentando. E assim, consequentemente, né? A um próximo segundo, ele vai dar uma distância maior ainda do que o segundo anterior. Então, vamos pensar que ele vai percorrer algo mais ou menos assim. E assim, sucessivamente. Ok? Então, perceba que a minha posição ela está aumentando dentro de algum fator. De dobro, de triplo, de 4 vezes mais, enfim. Bem, o Galileu que descreveu esses movimentos, ele chegou à seguinte conclusão. Que a posição que os objetos vão atingir no decorrer do tempo é uma função quadrática. Que esse comportamento aqui, gente, a gente vai ver com maior nitidez quando estudar gráficos, como eu já falei. A parte de gráficos vai complementar e fechar todo esse raciocínio dentro do movimento uniformemente variado. Tá bom? Então vamos lá. A função horária vai dizer o seguinte, ó, que a posição final do objeto é igual à sua posição inicial mais a velocidade inicial multiplicado pelo tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Isso tudo aqui é o que chamamos de função horária do espaço ou da posição. Tá? Função horária do espaço. Tá bom? Como eu falei, uma função é uma expressão matemática onde eu vou ter um termo que depende do outro. Aqui vimos que a velocidade final vai depender do tempo. Porque aqui eu tenho dois termos que são fixos, constantes no movimento. Aqui, eu também vou ter dois termos que um depende do outro e os restantes são termos constantes, fixos. O que são os termos fixos aqui, Rodolfo? A posição inicial
a velocidade inicial e a aceleração. Quer dizer que a posição que o rapaz vai adquirir no decorrer do tempo vai depender do tempo. Então, função horária do espaço. Tá bom, gente? Bem, quais são os termos que podem surgir dentro da função horária do espaço? Um dos termos que pode surgir aqui é o termo de passar pela origem, partir da origem dos espaços. Quando a gente fala origem dos espaços, estamos tratando de uma posição nula. Então, se eu disser que parte da origem do espaço, quer dizer que ele vai começar da posição zero. Se ele vai começar da posição zero, é porque a posição inicial é nula. Tá bom, gente? Então tá aí, função horária do espaço. Perceba que a minha posição final vai adquirindo valores em uma função quadrática. Então, se a gente pensar aqui matematicamente das funções, dos graus de uma função, tá? Isso aqui é uma função do segundo grau e isso aqui é uma função do primeiro grau, tá? E essas funções, esse comportamento de graus vai se refletir na construção dos gráficos dessas funções, tá bom, gente? Então tá aí a segunda ferramenta que a gente pode utilizar dentro do movimento uniformemente variável. Bem, a terceira e última ferramenta que a gente vai ver é uma ferramenta que foi dada em homenagem ao evangelista Torricelli. Torricelli, ele fazia estudos juntos com Galileu, todos aqui são estudos de movimentos de Galileu, e em homenagem a Torricelli, atribuiu-se essa equação de Torricelli, tá? Então tá aqui a equação de Torricelli. Tá? A equação de Torricelli, ela vai ser uma união, uma junção da função horária da velocidade com a função horária do espaço. Mas essa junção vai ter o intuito de retirar o tempo da equação. Então a gente vai isolar o tempo em uma, substituir na outra e fazer a construção matemática para se chegar na equação de Torricelli, tá bom? Então, a equação de Torricelli vai unir todas essas grandezas que as funções horárias possuem, só que sem o tempo, sem a grandeza tempo, tá bom? Então, ela vai ser dada por v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 que multiplica a, que multiplica o deslocamento. Isso aqui é a famosa equação de Torricelli, tá bom? Então, quando você faz uma manipulação matemática deste rapaz com este rapaz, você pode chegar na equação de Torricelli. Perceba que ela possui todas as grandezas envolvidas pelas outras duas equações sem a grandeza do tempo, tá? Então, velocidade final é igual a velocidade inicial mais 2A de delta S. De tudo aqui, tem alguns erros que alguns alunos cometem, que é o seguinte. AT é uma multiplicação, e aqui eu tenho uma soma. Primeiro resolve a multiplicação. Multiplica para depois somar ou subtrair, tá bom? Aqui o mesmo caso. Primeiro você multiplica, primeiro você resolve a potência, multiplica e divide. Aí você vai encontrar um resultado para isso aqui, tá? Depois, no fim do teu cálculo, é que tu vai poder fazer tuas somas e subtrações. Então não invente somar S0 com V0 sem antes multiplicar pelo T, tá? O mesmo caso vale para aqui, tá bom? Então 2A delta S é uma multiplicação. Então multiplica tudo para poder continuar o teu problema, tá bom, gente? Lembrando que todas essas grandezas podem ter valores positivos ou valores negativos. Apenas o tempo, que não existe tempos negativos aqui para nível médio. Então, com isso, gente, a gente pode definir aqui as três equações que regem o movimento uniformemente variado. Então, qualquer problema de movimento uniformemente variado, ele vai ser resolvido por essas três equações, tá? Claro que vai atrapalhar um pouco é a linha de raciocínio do problema, a interpretação, isso tudo, tá? Bem, falta uma
quarta ainda, que é o que chamamos de velocidade média dentro do movimento uniformemente variado. Ela, vou falar também na aula dos gráficos. Nas aulas dos gráficos eu vou falar um pouco ela novamente. A velocidade média dentro do movimento uniformemente variado é um pouco diferente da velocidade média que você aprende lá no início da cinemática, que é o ΔS por ΔT, tá bom? Dentro do movimento uniformemente variado, a velocidade média é dada por essa equação aqui. A velocidade média vai ser a soma das velocidades inicial e final dividido por 2, ou simplesmente uma média aritmética das velocidades inicial e final, tá? Então vai ser V0 mais V sobre 2. Isso aqui é a velocidade média do movimento uniformemente variado, tá? É uma média aritmética das velocidades inicial e final. Pronto, gente. Então, isso aí são as equações de movimento variado. Esta aula de hoje foi apenas para demonstrar e falar um pouco sobre elas, tá? E a nossa próxima aula, que é a aula 3 de movimento uniformemente variado, a terceira e última aula, é a aula de gráficos de movimento uniformemente variado. E a gente vai poder falar um pouco ainda, novamente, dessas equações. Não dá para construir os gráficos cinemáticos de movimento variado sem falar novamente das equações que regem esses gráficos. Tá bom, gente? Então, gostou? Deixa teu like aí, deixa teus comentários, deixa todas as sugestões, que estou aqui para contribuir para o crescimento de vocês. Então, até a próxima. Tchau!